Aleluias, graça completa para você que está aqui nos assistindo nesta manhã de domingo. É muito bom ter você presente conosco. E lembrando, hoje vai ser a terceira aula do Fundamento. Então, se você não acompanhou as primeiras aulas, eu peço que você dê uma olhada aí no nosso canal no YouTube para você não perder a sequência, que é muito importante você entender a sequência para entender o que nós estamos passando aqui através do Espírito. E hoje, a aula do Fundamento vai falar em especial o que é a fé. A fé, será que ela mudou? Ela continua a mesma? Como que vai atuar a fé hoje? Então, hoje, na aula do Fundamento, a gente vai ver como que é o fundamento da fé, como que a fé trabalha nesse fundamento que é Cristo. Ok? Vamos abrir primeiro em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, vai apresentar para a igreja uma arma que nunca tinha sido apresentada até então para ninguém em nenhum ministério. E por que você vai falar? E por que eu estou falando isso? Porque por mais que nós estejamos hoje na graça, a fé ela já foi algo atuante lá atrás. Por mais que a fé que hoje atua em nós, ela seja diferente. Porém, a fé ela já atuou de diversas formas e de diversas maneiras no Antigo Testamento. Porém, esse versículo em especial apresenta um plus, apresenta algo que hoje tem em nós que não havia lá. Vamos ver, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? No Antigo Testamento ninguém tinha esse conhecimento, mas nós temos a mente de Cristo. Então é muito importante você entender que a fé hoje ela é muito importante. Nós vamos conversar muito detalhadamente o que é essa fé hoje. Mas além da fé, é importante que você utilize a mente de Cristo. Por quê? Para que a fé hoje ela não atue somente através dos meus desejos, através daquilo que eu gosto, através daquilo que eu acho importante. Então de nada adianta hoje eu ter uma fé grandiosa e eu não ter a mente de Cristo trabalhando. Então é muito importante você entender que nesse novo e vivo caminho, neste fundamento de Cristo, para a fé trabalhar, primeiro ela precisa trabalhar junto com a mente de Cristo. E aí talvez você esteja se perguntando, tem como a fé atuar sem a mente de Cristo? Por exemplo, tem como eu utilizar a fé para conseguir algo e isso não está de acordo com a vontade de Deus? Abre para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 2. Ali o apóstolo Paulo, se eu não me engano, ele vai deixar muito claro para a igreja que a fé ela pode atuar ao ponto de movimentar montanhas, isso, transportar montes. E mesmo assim não está nem um pouquinho ligado com Deus, que é quando fala ligado ao amor, porque Deus, ele é amor. Eu acho que é 1 João 4,8, você deve ter colocado. Então é muito importante entender que esse amor que é citado aqui em 1 Coríntios 13 é o próprio Deus. Então é possível eu utilizar da fé mesmo não estando em Deus, mesmo não estando conectado a este amor que se chama Deus. Então é muito importante eu não ser enganado por fé, por manifestações da fé que se apresenta na igreja. E muitas das vezes a igreja pensa que porque está utilizando da fé e está vendo resultados, que isso está sendo algo que está sendo manifestado por obediência a Deus. E às vezes não tem nada a ver com obediência a Deus. Vamos só ler o versículo aqui, E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada eu seria. Então é muito importante você entender que a fé por si só ela não vai adiantar de nada se não estiver conectado com a mente de Cristo ou com este amor. Quem é o amor hoje? Olha lá, 1 João 4,8. O amor ele é o próprio Deus. Então é muito importante você entender que para a fé ela atuar de modo claro, objetivo e perfeito no novo e no vivo caminho, é importante que ela trabalhe através, abre para mim novamente em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, é importante que ela trabalhe com a mente de Cristo. Porque a fé por si só também, é importante a gente conversar aqui, e a gente vai separar muito bem as características das fés, principalmente da fé que é atuante hoje, mas em 1 Coríntios 12, 9 apresenta algo importante. Abre para mim 1 Coríntios 12, 9. 1 Coríntios 12, 9 vai falar também que a fé é um dom. Olha lá, E a outro pelo... Coloca no verso 8 para a gente ver o contexto. Porque, coloca no 7, na verdade no 6, é a partir do 6, que fala. E há diversidade de operações ou de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 8. Foi por 9. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então aqui o apóstolo Paulo ele está citando para a igreja os dons do Espírito. Então muitas das vezes o que está atuando não é a mente de Cristo, é somente um dom que pode ser chamado de o dom da fé. E essas pessoas que têm esse dom da fé, naturalmente elas têm capacidade de extrair ou de atrair, na verdade a palavra certa é atrair. Elas atraem com mais facilidade as coisas até elas. E é muito importante você entender que não é porque você tem esse dom da fé ativo em você, que você está utilizando ele da maneira como o Espírito deseja. Eu preciso pegar o dom que há em mim, sendo ele qualquer um deles, e utilizar eles em conformidade com aquilo que Cristo pensa. Colossenses capítulo 3, verso 2, vai falar que a partir de agora eu preciso passar a pensar nas coisas que são do alto. Então o dom da fé que há em mim não serve hoje para trabalhar somente com as coisas que são terrenas. Eu preciso aprender a olhar para as coisas que são lá de cima. Então é muito importante eu saber separar essas duas coisas, que existe algo chamado dom da fé e outra espécie de fé que a gente vai conversar agora. Coloca para mim aí em 2 Coríntios 4:13. Existe o dom da fé, que eu posso utilizá-lo de qualquer maneira e de qualquer jeito, e eu vou atrair resultados, sendo ele um resultado que pode transportar montes de lugar, como a gente acabou de ver. É possível? Mas isso pode ser feito até mesmo sem a presença de Deus. Porém, hoje, nós temos o espírito de fé lá, ó. 2 Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então existe o dom da fé, que pode ser utilizado para conseguir benefícios, coisas particulares, como principalmente o apóstolo Paulo citou que pessoas podem movimentar montes de lugares, mas utilizar o espírito da fé hoje é só para aqueles que estão utilizando a mente de Cristo, porque a mente de Cristo faz parte do espírito da fé. Então eu preciso estar vendo, olha, qual é o dom que eu estou utilizando, ou qual é o estilo de fé que eu estou movimentando para fazer as coisas. Você pode estar utilizando o dom da fé, que a gente vai ver várias citações aqui de muitas pessoas que utilizaram o dom da fé e conseguiram retornos, ou eu estou utilizando o espírito da fé, que é uma fé que não vai trabalhar só com as coisas que são da carne, ela não foca só em benefícios que são terrenos, ela foca em coisas que são do alto. Então, geralmente, por essas duas passagens, a gente consegue entender que uma, você consegue resultados mesmo não obedecendo a Deus, porém essa, que é o espírito da fé, você só consegue se você estiver em obediência a Ele. Pode falar, bispa. A graça e a paz. Quando nós utilizamos o espírito da fé ele trabalha num todo, na onipotência, na onisciência de Deus. Então, quando nós utilizamos só o dom da fé, a gente só vê segundo aqui a carne, as coisas da terra. Mas o Senhor, Ele pensa em tudo, no presente e no futuro. Então ele já vai nos conduzindo a caminhos de triunfo. E nem sempre a gente usando o nosso dom por nossa conta, às vezes a gente faz o que não era, constrói o que não era para construir, faz o que não era para fazer. E isso às vezes atrapalha todo o plano de Deus. Lembrando que o dom que há em nós, nós não podemos ser ignorantes. Coloca para mim, eu acho que foi 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Você colocou de relance aqui, eu consegui ler. 1 Coríntios 12, 1 fala assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, com nenhum dom que há dentro de mim, eu posso ser ignorante a respeito deles. Eu não posso utilizá-los da maneira que eu quero. Lembrando, gente, que, abre 1 Coríntios 13, 2. Você pode utilizar esse dom da fé para movimentar montanhas, mas isso não significa que você está usando a mente de Cristo. Então é possível você usar a mente de Cristo, aliás, você não usar a mente de Cristo e utilizar essa fé. Porém, a fé que agora é o dom da fé, o espírito de fé, que está em 2 Coríntios 4, 13, esse eu só vou conseguir ter acesso, esse é o que faz a fé ilimitada.
É a fé que a gente vai ver aqui no continuar da aula, a gente vai ver que essa fé ela não vai trabalhar só com as coisas físicas, ela vai trabalhar muito além do físico. Esse espírito de fé que está em 2 Coríntios 4,13, eu só vou conseguir utilizar ele estando em obediência a Deus, quando eu deixar de lado tudo que faz parte da minha natureza terrena. Então é importante entender o seguinte, que na Bíblia muitas pessoas utilizaram não do espírito de fé, não do espírito da fé, utilizaram muitas das vezes o dom da fé. Vamos dar alguns exemplos. Lá na época da lei de Jesus de Nazaré, a mulher do fluxo de sangue estava usando o espírito da fé? Não poderia. Por que ela não poderia estar utilizando o espírito da fé ali? Ou até mesmo a mente de Cristo? Porque ali o homem, ele estava separado de Deus. Coloca para mim Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2:1, na versão NTLH, vai falar que as pessoas estavam espiritualmente mortas. Então, o espírito da fé não poderia estar atuando ali sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a filha de Jairo, né, que acabou adormecendo lá, e todas aquelas outras pessoas que obtiveram alguma sorte, algum problema físico. Então, todas aquelas manifestações de fé não era do espírito da fé. Por quê? Porque todos estavam espiritualmente mortos. Então, o que é que estava atuando ali naquele momento? O dom da fé. Só que a gente acaba pensando e entendendo que tudo faz parte de uma única coisa. Lembrando que os dons e as vocações, Romanos 11:29, os dons e a vocação, eles são irrevogáveis. Então, não é porque eu estou utilizando errado e estou obtendo resultados que eu estou em obediência a Deus. Muitas das vezes eu estou só utilizando um dom para algo que é físico, para algo que é terreno, para algo que é para o meu próprio umbigo. Pode falar, bispa. O tempo todo, quem tem muitos dons, então fica mais difícil obedecer a Deus, porque vai ter que anular um monte de coisa, porque está acostumado a usar automaticamente. Eu sei resolver, já sai resolvendo, sem consultar a Deus. E lembrando que existe uma diferença muito grande do dom da fé e do espírito da fé. Por quê? Novamente falando, você pode utilizar mesmo não estando no amor, que era Deus, e o outro você só utiliza estando com a mente de Cristo, porque senão você nunca vai conseguir entender esses mistérios que vêm da parte de Deus. Então, Jesus de Nazaré, na época dele, a fé que estava atuando ali era somente para as coisas terrenas. Abre para mim 1 Coríntios 15:19. 1 Coríntios 15:19 vai deixar algo muito claro, vai falar o quê? Que se eu sou a igreja de Cristo, né? Ou chamado como tal, e eu só consigo pensar nas coisas que são terrenas, a minha fé, presta atenção, a minha fé, ela só atua para aquilo que é da carne. Eu sou considerado como um dos mais miseráveis de todos os homens. Então eu tenho que tomar muito cuidado, como que a minha fé está trabalhando, como que eu estou conduzindo a fé que há em mim. Como eu sei qual é a fé que está me conduzindo? Talvez você esteja se perguntando, mas agora eu descobri que tem duas fés, ou duas fé, né? Qual é que está atuando em mim? É qual você está fazendo. Vamos dar um exemplo. A fé que eu estou utilizando hoje é uma fé que eu faço somente aquilo que Deus manda. Então é o espírito da fé que está se manifestando. Eu faço o que eu quero e acontece. Então é o dom da fé, porque o dom da fé acontece mesmo se o espírito se não estiver de acordo com a vontade do espírito. Então é muito importante eu saber isso. E como que eu sei qual é a vontade de Deus? Aprendendo o novo e o vivo caminho. E vendo se é que eu estou utilizando, pensa só no que é físico. Sabe, a igreja no geral, ela quer mudar muitas coisas humanas. Você entra em qualquer religião, ou principalmente evangélica, eles querem trabalhar muito em mudanças humanas. Isso não está se utilizando da fé do Espírito, que vai trabalhar muito além do humano. Está utilizando da fé carnal, da fé humana. Então é muito importante a gente entender isso, que a fé carnal, ou digamos assim, né, a fé que é conduzida para as coisas da carne, é uma fé muito limitada. Olha que versículo lindo, abre para mim Colossenses 2:2. Colossenses capítulo 2, verso 2 diz algo muito bonito, ó. Portanto, esse é o 2. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, aleluias, a saber, Cristo.
Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que nós, quando nós utilizamos o espírito da fé, a gente vai ter o pleno entendimento de todas as áreas que forem necessárias. Então eu não vou ter entendimento somente sobre uma área específica. Eu vou conseguir ter esse pleno entendimento, ou essa plena inteligência, né? Para visualizar o modelo perfeito de Deus. O apóstolo Paulo, é muito engraçado que a gente vai citar essa passagem. Abre para mim, bispa. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, se eu não me engano. Ele vai falar isso. Ele, em um momento da vida dele, ele tenta utilizar o dom da fé que há nele. E aí ele ora uma, ele ora duas, ele ora três. Ele estava tentando utilizar da fé dele para fazer o modelo dele. Só que o Espírito vai lá e testifica para ele. Fala assim, olha, você precisa utilizar uma outra fé agora. Você tem que utilizar uma fé que você vai acreditar. Coloca no verso 9 para mim, que eu acho que é o que fala, que ele diz, a minha graça, ela te basta. Então é isso. Então é muito importante você entender que quando eu utilizo o Espírito da fé vai me sustentar em todas as áreas da minha vida. Em tudo que eu for passar. O apóstolo Paulo fala em Atos 20, 24, coloca para mim, por favor. Ele diz assim, ó, ou é no 25, mas eu acho que é Atos 20, 24. Ele diz assim, olha, de nada mais eu tenho a minha vida como preciosa. 24. Isso, ó. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a missão e o mistério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, quando ele consegue manifestar o espírito da fé, ele para de priorizar algumas coisas na vida dele, principalmente a própria vida dele. Por quê? Porque ele sabe que se ele manifesta o espírito da fé, todas as áreas da vida dele vão estar guardadas. Ele entende o mistério que João ele revela depois, lá em 1 João, quando ele fala assim, olha, aqueles que Deus guarda, o maligno não toca. Então é muito importante eu trocar, sabe, o que é que está conduzindo a fé que há em mim. É muito importante você entender que hoje o espírito da fé, ele tem que ser soberano. Colossenses capítulo 1, verso, eu não vou saber o verso, acho que pode ser o 15 ou o 16 ou o 17. Ele fala que é necessário que ele tenha primazia sobre todas as coisas. Mas por que é necessário que ele tenha primazia? Para que nenhuma área da nossa vida possa vir a ser, é isso aí, ó, possa vir a ser abalada. Então é muito importante a gente entender isso, que na Bíblia existe 2 estilos de fé, mas só uma delas pode encaixar no fundamento, porque o fundamento, 1 Coríntios 3:11, vamos abrir lá. É 3:11. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a fé, ela precisa ser a fé do Espírito, ela precisa ser o Espírito da fé, porque no fundamento é Ele que atua. Então é muito importante eu ver o que é que está conduzindo a fé que há em mim. Será que são os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas realizações? Tudo isso quer conduzir a nossa fé, assim como queria conduzir a fé que havia em Paulo. O que ele estava querendo conduzir a fé que estava em Paulo? A dor, né? O sofrimento, as tribulações que ele passava ali, quando ele tinha um espinho na carne. O que estava querendo conduzir a fé dele era o espinho na carne. Só que Deus não queria que aquilo conduzisse a fé dele. Então é muito importante você entender que eu tenho que parar de deixar outros espíritos, ou outros sentimentos, ou aquilo que os meus olhos estão mostrando, conduzir a minha fé. Eu preciso entender que o espírito da fé, ele é perfeito e ele não trabalha com emoções. O espírito da fé nunca vai trabalhar sendo conduzido pelas emoções do momento. Ele é aquele que tem a primazia, ele já tem o primeiro lugar em todas as áreas. Então é muito importante você entender que se eu estiver em obediência a Deus, eu estarei na onisciência de Deus. Eu terei ciência em todas as áreas e eu não ficarei perdido e não ficarei enganado em área nenhuma. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1, que aquele que crê nele não será enganado e não será confundido. Mas para eu viver nessa plenitude de confiança, eu preciso primeiramente lançar fora os meus sentimentos, como está em Gálatas 5,16, lançar fora os sentimentos da carne, se encher do Espírito, e assim eu não vou cumprir aquilo que a minha carne quer. Então muitas das vezes o que está conduzindo a minha fé e trazendo o resultado não tem nada a ver com a mente de Cristo.
não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. E às vezes você fala assim, ô Lucas, mas houve uma grande cura na igreja X, houve uma grande transformação na igreja Y, houve um grande resultado ali. Na época de Jesus de Nazaré também havia. Se você for ler as cartas de Jesus de Nazaré, mas eu sei que você não vai ler porque você está no novo e no vivo caminho, na época de Jesus de Nazaré havia grandes transformações também. Ali pessoas eram curadas, pessoas ali voltavam a enxergar, havia resultados, mas a diferença é que não havia o espírito da fé trabalhando e a mente de Cristo ativada sobre as pessoas. Então de nada adianta a fé permanecer, mas a mente de Cristo desaparecer. Eu preciso sempre estar utilizando a mente de Cristo para quê? Para que a fé ela seja bem dirigida, porque Paulo fala assim em 1 Coríntios 2, ou é 2 Coríntios 2,14. Ele fala, olha, a gente vai passar a ser conduzido em triunfo. Pode falar, bispo. Se nós não estivermos construindo nesse fundamento, ligado a esse fundamento, que é o novo e vivo caminho, nós não estamos fazendo nada, porque vai ser uma construção que não vai ficar em pé. O primeiro vento que der, por isso que a igreja vive desanimando, é por isso que a igreja vive querendo retroceder, vive querendo fugir, voltar atrás. Por quê? Muitas vezes fomos construídos, não alicerçados em Cristo Jesus, que é o Deus glorificado. E muitas das vezes, abre para mim rapidinho aí, 1 Coríntios 15, 19. A igreja fala assim, mas a igreja no geral, a igreja eu estou falando pessoas. Pessoas talvez falam assim, mas a gente do ministério X fica decepcionado porque não tem visto resultado. Como a igreja não vê resultado, a igreja se decepciona. Mas se a igreja está procurando ver só resultados carnais, ela é miserável diante de Deus. Então eu não tenho que me animar porque eu estou vendo resultados segundo os meus olhos. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, que a ninguém mais eu posso ver segundo a carne. Então eu não posso ser uma igreja que me anima por causa daquilo que a minha carne está me mostrando, ou por causa daquilo que a minha fé faz a carne me apresentar. Eu não posso ser conduzido por aquilo que os meus olhos estão vendo. Eu preciso ser conduzido não por, olha como que está aqui, considerando do ponto de vista meramente humano. A igreja ela procura se animar quando algo humano dá certo. Quando algo da carne funciona, a igreja ela se utiliza de uma fé, né? Mas quando não funciona segundo a carne, segundo o parâmetro humano, a igreja acaba ficando triste, acaba descendo, acaba ficando desanimada. E não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que você trabalhe hoje com a fé, que é o espírito da fé. O espírito, ele é um espírito onisciente, ele tem ciência de tudo que ele está fazendo. Ele é um espírito que quando ele trabalha com essa fé, e eu e você precisamos aprender a trabalhar com ela, nunca vai trabalhar no individual. Nunca vai trabalhar comigo, pessoalmente falando, somente comigo. É uma fé que trabalha em tudo e trabalha em todos. Colossenses 3:11 deixa muito claro isso, que hoje Cristo ele é tudo e ele habita em todas as pessoas. Então aquela fé que trabalha de forma individual, como trabalhava na época de Jesus de Nazaré e até mais para trás, ela não tem nada a ver com o espírito da fé hoje, porque o espírito hoje ele é tudo e ele habita em todos. E ele fala lá em 1 Coríntios 12, 27 ou 24, acho que é 26, 1 Coríntios 12, 26, ele fala assim, isso, que quando um membro sofre, todos os outros sofrem juntos, e quando um é honrado, todos os outros são honrados juntos. Então quando eu utilizo o espírito da fé, eu estou trazendo essa honra para todo o corpo de Cristo. Quando eu utilizo o espírito da fé, eu não estou trazendo uma fé que vai atrair coisas somente para minha casa, ou somente para minha família, ou somente para um benefício que eu gostaria de ter. É uma fé que vai abençoar todo o corpo de Cristo. Coloca para mim também como está dizendo lá em Efésios capítulo 3, verso 14. É uma fé que muda a terra e que muda os céus. 15 também, pode abrir no 15 aí. Então toda a parte que está no céu e na terra, ela passa a ser abençoada por causa dessa fé, que não é o dom que vai atrair somente as coisas que eu desejo, mas que passou a ser o espírito da fé, que habita em tudo e habita em todos, tanto nos céus como na terra. Pode falar, bispo. A igreja tem esquecido que nós somos como uma engrenagem. Como não? Nós somos uma engrenagem. Quando
eu me movimento, quando eu faço alguma coisa, eu vou ter resultados tanto para o bem como para o mal. E isso vai atingir as pessoas que estão sobre a minha jurisdição. Se eu sou, principalmente se eu sou um apóstolo, eu tenho um povo, uma região para mudar. Tudo que eu fizer vai ter consequência na vida deles, tanto nos céus como na terra. Então, é muita gente nos céus que a gente nem conhece. O que é que vai mudar lá para cima? Mas tudo que nós fazemos tem consequências na vida de outras pessoas, no corpo de Cristo. E isto é grave. Então, pegando aqui como caminho do que o apóstolo Edemildes acabou de falar, Efésios capítulo 2, verso 20, vai falar que a igreja é edificada sobre o fundamento que os apóstolos e os profetas lançam, e que Cristo é a pedra angular. Mas o que eu quero deixar claro para a gente aqui como igreja? Se eu ensino a igreja a utilizar a fé, sem o espírito da fé, que aí se torna somente o dom da fé, eu estou ensinando a igreja a se prender somente sobre um fundamento de coisas humanas, porque o apóstolo e o profeta, ele lança esse fundamento. Então o apóstolo e o profeta que ensina a igreja a utilizar o dom da fé, a utilizar a fé que há nela, somente para aquilo que ela deseja ou que aquilo que ela acha importante, eu estou fazendo aquilo que está lá em 1 Coríntios 15, 19, eu estou fazendo a igreja se colocar em um fundamento que se encontra como miserável. Então é muito importante a gente entender que hoje, se eu não utilizar a mente de Cristo, ou principalmente, o espírito da fé, eu estarei fazendo obras que irão saciar somente a minha vontade. Porque aí eu vou buscar somente os meus benefícios. O Deus que eu estarei servindo, vamos abrir lá para dar uma lida. Filipenses capítulo 3, verso 18. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Vamos ver quem são os inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso, eles se preocupam apenas com o que é terreno. Se a fé que está trabalhando em mim está trazendo resultados, ela é uma fé que está sendo mal dirigida. Por quê? Porque tem buscado somente o que é terreno. Então é muito importante você entender que mover montanhas hoje não é o que mostra se você está em obediência a Deus ou não. Não é você ter um carro do ano que mostra se você está tendo obediência a Deus ou não. Ou uma igreja cheia de pessoas exemplares. Isso não tem nada a ver de mostrar que o fulano está em obediência a Deus ou não. O que mostra se o fulano está sendo conduzido pelo espírito da fé. E Paulo aqui deixa algo muito claro, que essas pessoas que buscam utilizar a fé para aquilo que é terreno, é porque tem servido um Deus, sim, mas é um Deus que é chamado de estômago, é o próprio estômago. Então é importante entender que no fundamento de Cristo, que é hoje, eu preciso estabelecer o espírito da fé. É o espírito da fé que tem que trabalhar. Por quê? Porque o espírito da fé nunca vai olhar somente para mim. Quando a gente utiliza a fé para pensar somente em nós, você pode ter certeza que é um Deus que está trabalhando, mas se chama estômago. O que precisa trabalhar hoje é o Deus que é onipresente, é onisciente e é onipresente. Ele vai atuar em todos e em tudo ao mesmo tempo através de mim. Eu não vou fazer mais uma intercessão ou um trabalho que envolva somente o meu grupo ou as minhas pessoas. Não. Hoje a palavra que vai trabalhar, ela é eficaz para todo o corpo de Cristo. Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 1, eu não vou saber o verso. Ele fala assim, que a palavra de Deus tem sido proveitosa para todos os homens. Então essa palavra que é o Espírito, ela precisa ser proveitosa para todas as pessoas. Pode falar, bispo. Até a gente ter esse conhecimento do fundamento, nós só usamos então o dom da fé. Porque só usa o espírito da fé quem está em obediência. Para ter a plena obediência, eu preciso ter conhecimento. Se eu não tenho conhecimento da mente de Cristo, que é o novo e vivo caminho, eu só vou utilizar o dom da fé, só vou ser uma igreja miserável que cuida somente das coisas da terra.
E que muitas das vezes, eu sei que esses versículos a gente já falou umas 3 aulas seguidas, e que quem acompanha as outras aulas também já viu umas 400 vezes. Mas eu vou ser considerado aquela igreja de Apocalipse 3:1, que vai ter muita fama de que está vivendo, mas 1 Coríntios 3:1. Você vai ter muita fama de que está viva, mas que na verdade está morta. Então é muito importante você entender que o importante da fé atual hoje não é você ter fama. Eu sei que muitas pessoas querem utilizar a fé para ter fama, mas é porque nunca leram a história do apóstolo Paulo e nem de Pedro, né? Pedro até que no começo tinha uma certa fama, mas o importante é entender o seguinte, que o espírito da fé hoje, ele precisa ser manifestado para manifestar o plano de Deus. E o plano de Deus, ele é loucura, segundo a visão humana. 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, eu não sei se é o verso 19, mas 1 Coríntios capítulo 1, 19, por aí, ele vai falar que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem natural. Então essa fé que vai atuar hoje, ela é uma loucura. Segundo a tua mente humana, você nunca vai conseguir compreender essa fé, esse espírito da fé. Paulo fala isso também, esse eu sei de cor. Deixa eu ver, mas é isso aí mesmo, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, para as pessoas que estão na carne, que é os que estão, né, sendo destruídos, que é o que o apóstolo Paulo quer dar a entender aqui, é uma mensagem que é loucura. Ele nunca vai compreender como que eu vou fazer uma oração que não envolve os meus benefícios e ela é a melhor oração. Como que eu vou fazer um ato de fé, uma manifestação de fé para algo que eu nem preciso ou nem vai suprir uma necessidade minha? Se torna uma loucura. Mas para nós que cremos, para nós que temos a mente de Cristo, isso é o poder de Deus que vai operar de forma maravilhosa. Então é importante entender isso, que é mais importante no novo e no vivo caminho você utilizar a mente de Cristo e principalmente ter a mente de Cristo e utilizar o espírito da fé, é a mesma coisa. Por quê? Porque você vai ser bem direcionado em todas as áreas da sua vida. Você não vai achar uma loucura os planos de Deus. Pode falar, bispo. Esse versículo deixa bem claro, os que estão sendo salvos. Jesus, ele fez uma obra perfeita e completa, mas nós precisamos nos encaixar nessa obra perfeita e completa para podermos obter o resultado que ele quer, que é de completa salvação, de viver realmente em Cristo. Não adianta nada de Jesus ter feito tudo e a gente viver na mesmice humana. Estamos anulando o poder de Cristo em nós só. Então que isso fique muito claro. Nós estamos estudando detalhadamente que nós precisamos estabelecer o fundamento para as coisas começarem a funcionar. Não segundo o meu desejo e nem segundo o teu desejo, mas segundo o plano de Deus. E para isso ser manifestado, a fé ela é muito importante, mas é a fé que é o espírito da fé, que é a fé utilizada principalmente com a mente de Cristo. Se não tiver com a mente de Cristo, gente, é muito claro isso. No Antigo Testamento estavam todos mortos espiritualmente. Ali ninguém tinha a mente de Cristo para saber direcionar a fé da forma que deveria ser direcionada. Hoje, na graça, todos têm uma mente transformada e a mente de Cristo já está, né, dentro de todas as pessoas. Então é muito importante utilizar a mente de Cristo para isso. E agora que eu falei isso, eu lembrei até que teve uma pessoa que me fez uma pergunta a respeito desse assunto. Porque a gente costuma dizer muito sobre o ministério da graça. E se caberia hoje dizer ministério da graça ou não. O que significa graça? Graça, ela tem muitas manifestações na Bíblia. Uma das manifestações que ela teve na Bíblia foi a manifestação salvadora, que está lá em Tito, capítulo 1, Tito 2:11. Tito 2:11 vai falar que a graça, ela também se manifestou como salvadora, que é como todas as igrejas conhecem. Todas as igrejas dizem que a graça, ela é o bem não merecido, que seria a salvação que as pessoas elas receberam. Porém, a graça, ela não se manifestou ou não se manifesta só como salvadora. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos um conhecimento sobre o quê? Que Cristo, ele não precisou nos salvar do pecado. Por quê? Porque a gente não pecou. O que era pecado para Cristo? Era a transgressão da lei. Então muitas pessoas, principalmente da liberdade de adoração, entendem que a graça salvadora não foi necessário se manifestar. E de fato não foi. Só que a graça, ela não é só salvadora. A graça, vamos abrir lá em 1 Coríntios 15:10.
A graça, ela também é uma graça trabalhadora. Ela é uma graça que trabalha através de nós. Vamos ver? 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Então a graça, além de salvadora, que foi uma manifestação necessária para as pessoas que estavam presas na lei, né, e estavam mortas espiritualmente, a graça ela é também trabalhadora. E como assim uma graça trabalhadora? É a graça, é Deus trabalhando através de nós, como está em Efésios 3:20. O poder de Deus trabalhando através de nós. Essa é a graça manifestada hoje. Não só o poder de Deus, mas também, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 3:5. É também a capacidade de Deus em nós. Então hoje, no novo e no vivo caminho, a graça, ela é existente, a graça, ela tem um ministério, porém ela tem a manifestação de trabalhadora, de capacidade de Deus trabalhando através de nós e de nós sermos um só com Ele. Pode falar, bispa. Ele deixa bem claro que é o poder de Deus em nós. É aí onde nós passamos a viver com Ele para sempre. Essa é a graça. O poder de Deus sendo usado através de nós. Então lembre-se disso. Hoje a gente recebeu um ministério glorioso. 2 Coríntios capítulo 3, aliás, 2 Coríntios capítulo 3, verso 11. Paulo fala que nós recebemos um ministério permanente. Mas entenda isso, esse ministério permanente que você recebeu, principalmente com esse fundamento que será eterno, ele precisa ser bem estabelecido com essa fé que está atuando. Paulo, ele vai falar lá em Gálatas o seguinte, ó, Gálatas capítulo 5, verso 6. Vamos abrir lá, Gálatas 5, 6. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, olha, tem pessoas que acreditam que porque está numa igreja chamada Igreja da Graça, ou igreja que prega o Novo Testamento, automaticamente elas já são alguma coisa. Mas o apóstolo Paulo fala aqui que elas não têm valor nenhum se a fé que estiver atuando não for a fé que é do Espírito da fé, que atua pelo amor, a fé que tem a mente de Cristo. Se a fé que estiver atuando não for a fé que tem a mente de Cristo, é a fé que trabalha somente para benefícios pessoais, que trabalha somente para atrair aquilo que ela deseja, isso não vai ter valor nenhum. Aí talvez você vai falar assim, ô Lucas, pelo amor de Deus, essa fé que eu estou utilizando aqui, que é o dom da fé, para trazer o que eu quero, para fazer o que eu quero, eu nem pergunto para Deus o que eu quero. Ela tem tido muito valor. Pode ser, talvez como está lá em Apocalipse 3, coloca para mim 3:17. Ali, João, ele revela que muitas igrejas tinham valores também. Mas a gente não está falando de valores segundo a carne. Eu sei que talvez muitas pessoas ficam com raiva, porque a liberdade de adoração não dá valor para as coisas que são da carne, porque a gente acredita que na liberdade de adoração, principalmente, que valor para as coisas da carne o mundo já dá. Sabe, se você tem algo na sua casa hoje de valor, você não precisa ir para uma igreja para você receber valor naquilo, ou para as pessoas darem valor. Os seus vizinhos já vão dar valor, as pessoas já vão querer ser suas amigas. A igreja não foi chamada para dar valor para aquilo que a carne já dá valor. E é o que acontece. Apocalipse 3:17 fala de igrejas que tinham muitos valores na carne, mas para Deus elas estavam sendo pobres, cegos e nus e miseráveis. Então é importante entender que não adianta hoje eu estar numa igreja que tem a placa de graça, ou principalmente igreja apostólica, mas ser uma igreja que está utilizando a fé para benefícios pessoais, está utilizando da fé como dom da fé para fazer às vezes aquilo que é até contra Deus, o movimento montanhas, como está lá em 1 Coríntios 13:2. Mas não estou fazendo segundo a proporção daquilo que o Espírito quer que eu faça. Então é importante entender que hoje eu preciso ter uma coisa chamada discernimento. Discernimento para quê? Para eu saber fazer as coisas em conformidade com aquilo que o Espírito ele quer. Hebreus capítulo 5, verso 14, fala muito sobre isso. Eu preciso exercitar as faculdades do Espírito. Olha lá. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante da fé
Mas qual é o exercício constante da fé? Qualquer fé? Não, precisa ser uma fé que esteja amarrada com um alimento sólido. Ah, mas eu tô trabalhando a fé aqui em base com Jesus de Nazaré, então não é com alimento sólido. A gente já vê o porquê. Tornando-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Então, o exercício constante da fé é trabalhada com alimento sólido. Abre em Hebreus capítulo 6, verso 1. Só para eu mostrar como que Jesus de Nazaré não está amarrado com alimento sólido. Bora lá, Sendo assim, considerando conhecido os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Tem uma versão em Hebreus 6:1 que fala sobre leite, sobre tomar leite também. Então, o que é importante entender? Que aqui está falando conhecimentos, ensinos básicos. Então, Jesus de Nazaré ensinava coisas básicas para a igreja. Por quê? Porque eu mesmo disse em um lugar, falando assim, olha, eu gostaria de ensinar coisas mais avançadas, mas vocês não têm o Espírito ainda para poder ensiná-la todas as coisas. Olha lá, vocês precisam chegar ao ensinamento de adultos, deixar para trás as primeiras lições. Então não tem como, volta agora lá para Hebreus 5,14. Não tem como eu comer um alimento sólido e ser constante, eu comer um alimento de criança e ser constante na fé. Ou eu tenho um alimento sólido e vou ser constante na fé, ou eu vou ter um alimento de criança e não serei constante na fé. Então é importante entender o seguinte, que para que eu consiga ter uma prática muito bem exercitada, por fé, eu preciso ter um alimento sólido. Então o apóstolo Paulo, ele ensina isso para a igreja, que é necessário eu ter um alimento sólido para ter uma prática da fé aceitável diante de Deus. Porque não adianta eu ser da igreja da lei ou da igreja da graça. Eu tenho que ter uma manifestação da fé de acordo com aquilo que Deus ele quer. Pode falar, bispo. O alimento sólido é segundo o novo e vivo caminho. As últimas notícias que o Senhor deixou para a gente. Que nós agora nos tornamos um só com Deus. E precisamos dizer para Ele o sim e o amém. Trabalhar do jeito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos concordam em trabalhar. Então nós precisamos nos acoplar a eles de uma forma completa. Não mais ou menos. Senão a gente vai ficar na lei antiga e não vai construir nada. Lembrando que o novo e o vivo caminho, ele vai te ensinar como utilizar essa fé que é o espírito da fé. Vou dar só alguns exemplos aqui. O apóstolo Paulo, quando ele estava numa cidade, ele era muito venerado. Eu imagino que talvez uma das coisas que pode mais acontecer quando você é muito venerado é você se sentir poderoso. Ou é talvez você se sentir tão autossuficiente que você se preocupa até com qual testemunho você vai dar para não querer matar o outro. E olha o que acontece. Paulo, quando ele está nessa cidade, ele é muito venerado, o Espírito revela para ele que ele tem que ir para outra cidade. Só que aí o Espírito Santo começa a revelar tudo o oposto, falando, você vai para lá, mas você vai sofrer perseguições, açoites. É tipo assim, ele está falando, você vai para um lugar que é meio ruim. Paulo não podia utilizar a fé ali para transportar os montes, para mudar a circunstância, para fazer tudo ao contrário do que o Espírito estava revelando. Todavia, Paulo não desfez essa vontade de Deus. E muitas das vezes, Deus ele quer que a gente passe por situações apertadas. E a gente quer utilizar a nossa fé para quê? Para transformar a situação. E muitas das vezes eu tenho que pegar principalmente esse fundamento, que é o que Paulo principalmente ensina, não só Paulo, mas muitos apóstolos no Novo Testamento ensinam, que é a partir de Atos para frente, que nem sempre eu tenho que estar mudando o plano de Deus para fazer algo que vai suprir uma necessidade minha. Gente, a gente não está falando de suprir um arroz e feijão, a gente não está falando de trazer um carro para a nossa garagem. Paulo estava falando principalmente da vida dele, que ali ele estava passando por perigos de vida. Então, mesmo assim, Paulo não utilizou da fé que ele tinha dentro dele para mudar as circunstâncias. Então, é muito importante você entender que o novo e o vivo caminho vai te ensinar a ter fé em Deus. Como assim ter fé em Deus? Ter uma característica do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Eu tenho fé que aonde Deus me colocou, Ele é fiel para me guardar.
que aquilo que Deus me chama para fazer, mesmo que os meus olhos carnais estejam vendo dor e sofrimento, existe um peso de glória eterno. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. Olha o que ele fala, aí vai de você acreditar ou não, hein? Ele fala que é leve e é momentânea a tribulação que a igreja passa. Por quê? Porque a fé dele não estava estabelecida naquilo que a carne estava mostrando nos desejos humanos dele. Ele já tinha estabelecido a fé nele, no espírito da fé, que é onde ele é um só com Deus e ele pensa como Cristo pensa. Então é muito importante você entender isso. Faça morrer, como Paulo fala, a tua natureza terrena e passe a viver cheio do Espírito e você não vai querer cumprir nenhum desejo da tua carne. Pode falar, bispa. Jesus de Nazaré, quando Pedro quer resolver, não, Senhor, você não vai passar por isso, eu vou resolver o assunto. Ele fala para ele, você acha que eu não poderia mandar legiões de anjos vir cuidar de mim? Mas ele passou, ele teria que passar para que se cumprisse o plano de Deus. Muitas vezes a gente tem um problema e nós não vamos poder orar para aquele problema ser resolvido. Nós vamos ter que passar para que se cumpra a vontade do Senhor. Na realidade, você até ora pelo problema, porque você faz a oração intercessória que ora por todas as áreas, mas ele não será resolvido da forma que você gostaria. Você não vai estar atuando nesse problema da forma que você gostaria de estar atuando. Muitas vezes, vamos dar gente, é um exemplo bem bobo, tá? Muitas vezes você quer dar um soco no problema, e Deus fala, não, ó, você vai atuar com o problema dando um carinho nele, né? Finge que o problema fosse uma pessoa, né? Mas enfim, muitas das vezes Deus manda a gente atuar com os nossos problemas de forma oposta da forma como a gente gostaria. Então o que é importante você entender é o seguinte, que hoje eu não posso estar utilizando o dom da fé, que muitas pessoas receberam esse dom da fé, para utilizar ele conforme os meus desejos, porque é possível isso ser feito, porque Romanos 11, 29 fala que os dons e a vocação são irrevogáveis. Então mesmo você desobediente a Deus, você pode movimentar montanhas, mas isso não significa que foi uma manifestação do Espírito, isso foi uma manifestação do dom da fé que é em você. Agora, a manifestação do Espírito da fé é só para aqueles que estão em obediência. Então vale mais a pena você utilizar o dom, o Espírito da fé, mesmo que você passe por tribulações e açoites. Por quê? Porque você estará fazendo essa manifestação no fundamento. E quando o fogo ele bater, não irá apagar. Então lembre-se disso, que até os apóstolos no Novo e no Vivo Caminho, eles ensinam isso, que convém mais obedecer a Deus do que obedecer a homens, porque muitas das vezes uma manifestação de dons, ela é confundida com uma manifestação do Espírito, como está em Hebreus capítulo 9, verso 9. Ele fala, olha, muitos oferecem dons e também oferecem sacrifícios, porém, eles se tornam ineficazes para aperfeiçoar os que prestam culto. Em outras palavras, eu gostaria de dizer para você, às vezes você está rico, às vezes não te falta nada, mas isso não está te aperfeiçoando em área nenhuma, como não estava aperfeiçoando para a igreja em Apocalipse 3,17. A igreja de Sardes estava tendo absolutamente tudo. Talvez o dom que a igreja ali tinha, principalmente ele era de atrair riquezas, era um dom que atraía riquezas, mas isso não estava trazendo benefício nenhum para elas. Por quê? Porque não estava fazendo de acordo com o espírito da fé, não estava fazendo de acordo com o dom, com a mente de Cristo que havia dentro delas. Então, vamos abrir para encerrar a aula de hoje, em Hebreus capítulo 11, verso 1. Coloca naquela versão que fala que a fé é o firme fundamento. É importante entender, Hebreus capítulo 11, verso 1, é um versículo já muito conhecido, né? E ele é muitas vezes até decantado. Existem músicas nas igrejas que falam a respeito de... Você achou? Muitas músicas e igrejas também que cantam a respeito disso. Obrigado. E que eles não entenderam ainda esse versículo, porque olha o que o versículo fala, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Então a fé que vai atuar hoje através de mim não é uma fé daquilo que eu quero, daquilo que eu estou vendo, ou daquilo que eu desejo ver. A fé que vai atuar hoje através de mim é uma fé que não vai trabalhar com coisas visíveis.
ela vai trabalhar principalmente com as coisas invisíveis. Lembrando que quando eu utilizo a fé das coisas que não se veem, aí eu estou colocando um firme fundamento. Agora, quando a minha fé se fundamenta somente com aquilo que os meus olhos carnais podem ver, aí não é um fundamento firme. É um fundamento que logo, logo vai se derribar, vai acabar aí sendo apagado pelo fogo. Então, a fé que tem que atuar hoje é a fé que é o espírito da fé, que é com a mente de Cristo. Porque quando você trabalha com a mente de Cristo, você vai passar a ter visão, como fala em Efésios 1:18. Você vai passar a ter olhos iluminados para conseguir enxergar o plano de Deus. E quando o verso fala aqui que são das coisas que não se veem, ele está falando segundo a visão humana. Porque segundo a visão espiritual, Cristo tende iluminado os olhos do vosso entendimento, para que você possa entender. Olha que lindo, ó. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha, você vai passar a enxergar de forma clara e nítida a vocação que você recebeu. E quais são as riquezas da glória. Então você vai passar a enxergar as riquezas que há também nesse fundamento, nessa fé e nessa mente de Cristo que está atuando através de você. Então, para encerrar a aula de hoje, o foco foi o seguinte: que existe o dom da fé, que pode ser utilizado independente do fulano obedecer a Deus ou não. E existe o espírito da fé, que só consegue a manifestação aquele que obedece a Deus, que está vivendo no novo e no vivo caminho. Então, que você guarde esses versículos e lembre bastante a respeito disso, que eu não posso estar utilizando a minha fé para os meus benefícios pessoais. Muito pelo contrário, eu preciso estar utilizando o espírito da fé, que está junto com a mente de Cristo, para fazer a vontade dele, que é como Paulo encerra falando, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, coloca aí nos comentários e lembre-se, o dom da fé, ele pode ser apresentado em qualquer igreja, em qualquer religião e em qualquer lugar, estando em obediência a Deus ou não. Agora, o espírito da fé é somente para aqueles que ouvem o que o Espírito diz e obedecem ele em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando aqui e agradecendo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço em nome do Senhor Yeshua, e eu já declaro esse poder trabalhando sobre toda parte do nosso corpo, porque eu sei que o nosso corpo ele é poderoso sim, Senhor, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque o poder de Deus ele opera através de nós, em nome de Jesus. Amém.